Sejam bem-vindos, meu nome é Aline Ferreira, do Vida Real na Indústria, e essa aula de hoje nós vamos falar sobre como o over delivery te ajuda a chegar na posição, na vaga de gestor dentro da indústria. Então, antes de falar, de fato, como isso pode te ajudar, como essa habilidade do over delivery pode te ajudar a ser gestor na indústria, primeiro nós temos que falar o que é o over delivery, né? Ah, legal, Natasha, engenheira de alimentos no Mato Grosso do Sul. Bacana, seja bem-vinda e aproveite bastante o nosso conteúdo, tá bom? Bom, e o over delivery, então, nada mais é do que a habilidade que nós temos, né, dentro do nosso ambiente de trabalho, de superar as expectativas dos nossos superiores, mas principalmente das pessoas que trabalham conosco, não só os nossos superiores, tá? Com relação àquilo que a gente se propõe a fazer de trabalho ou que nos é indicado para fazer de trabalho. Então, o over delivery é aquele algo a mais que nós entregamos nas nossas demandas, nas nossas tarefas, principalmente em relação aos resultados esperados da nossa vaga, da nossa posição, né, seja de analista, de assistente, de assistente, de supervisor, mas tem uma característica muito importante que é ser de uma forma voluntária, né? Então, quando a gente toma a decisão de fazer um algo a mais daquilo que esperam da nossa contribuição enquanto analista, enquanto assistente, enquanto supervisor, enquanto gestor, esse algo a mais é que configura ou caracteriza essa atitude over delivery, né? Então, é aquilo que não se espera de você naquele momento de trabalho, naquela condição de trabalho, naquela vaga que você ocupa, mas que de fato você faz a entrega de uma forma voluntária e que traz a percepção imediata de completude, ou seja, eu fiz uma entrega mais completa possível dentro daquilo que era demandado como atividade da minha função. Então, basicamente, essa é a característica over delivery que nós tratamos aqui e que é tão valiosa para quem quer se tornar um gestor dentro da indústria. E aí, um dos primeiros passos que a gente precisa ter em mente é que nós temos que ter disposição e disponibilidade para poder entregar esse over delivery. E aí, o que seria disposição e disponibilidade, né? A disponibilidade é fazer de forma livre e espontânea, né? Ninguém falou que eu devia fazer aquele algo a mais, traçando quais são essas tarefas ou essas entregas do algo a mais. E a disposição é fazer mesmo que isso não seja retribuído ou que você não tenha nada em troca naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente está num ambiente de trabalho e pessoas, principalmente, têm esse comportamento que nós falávamos, inclusive, essa semana nos grupos, né? Que a pessoa faz apenas o que é demandado, apenas o que ela entende como obrigação da sua vaga. E isso não é o que leva alguém a ser gestor de uma empresa. Essa pessoa que tem esse pensamento, esse mindset mais fixo, né, que vou fazer aquilo que é minha obrigação e tá bom demais, isso de fato não leva ninguém ao próximo passo. Seja ele o próximo passo ser supervisor, seja ele o próximo passo ser sair de assistente e ir para analista, seja ele o próximo passo sair de gerência para diretor, qualquer que seja esse próximo nível que se espera de carreira, de fato, ele só vai acontecer se essa entrega do algo a mais, o algo a mais, essa disponibilidade e disposição para o algo a mais acontecer de uma forma voluntária. E é isso que é muito importante, né? Fazer o que não se espera de uma forma voluntária, de forma que as pessoas entendam que, poxa, fulano faz isso, e ele quando você demanda algo dele, ele faz de uma forma completa. Ele pensa no que vem pela frente para fazer essa entrega de uma forma que eu não preciso pedir novamente ou fazer mais demandas para complementar aquela ação ou aquela rotina. Então, isso é muito importante e te projeta muito bem para o próximo nível, com certeza. O que não é, de fato, parte disso? Eu não estou aqui fazendo uma
um incentivo para que você seja aquela pessoa workaholic, né? Que trabalha diversas horas extras, e que fique trabalhando em casa, né? Leve trabalho para casa, trabalhe no final de semana. Não é disso que a gente está falando, né? E nem vou tocar aqui, nem fazer o convite para que vocês estejam aí, sejam próximos candidatos à síndrome do burnout aí, né? Esse tão famoso problema de saúde que hoje em dia ataca as pessoas por excesso de carga e de demanda no trabalho. Então, nós não estamos aqui dizendo que isso é o correto. É mais entender que a condição da entrega no over delivery ele tem muito mais a ver com produtividade, ou seja, utilizar o tempo de uma forma mais produtiva, pela capacidade de antecipar problemas. Então, se eu estou ali numa demanda, numa rotina e consigo antecipar alguns pequenos problemas que podem acontecer em torno da situação que a gente está tratando, e antecipar ações que vão ser de fato demandadas uma vez que você já está ali naquela situação. Então, é pensar um pouquinho e falar, poxa, qual seria o próximo passo aqui para a gente avançar, né? Seja num projeto, seja numa demanda de rotina, enfim, seja qual situação você esteja lidando ali no dia a dia. E por que isso te ajuda a chegar na posição de gestor, né? Essa é uma condição que a gente discute muito, principalmente por trazer essas discussões em relação a excesso de carga de trabalho ou excessos, né, de rotinas acumuladas em uma determinada função. Mas, de fato, quando a gente trabalha com o over-delivery, né, ou tem essa predisposição ao over-delivery, a gente faz com que todos os nossos colegas de trabalho, não somente o nosso gerente imediato, né, ou as pessoas que estão ali como os nossos líderes imediatos, a gente faz com que todas as outras pessoas ou outras áreas consigam enxergar em você aquela pessoa que se destaca na função que exerce no momento. Então, se você é assistente, analista, estagiário, enfim, qualquer que seja a sua função, você consegue se destacar pelo nível das entregas que são demandadas. Então, a gente não é isolado dentro de um organismo, de uma indústria, né? Então, mesmo que eu esteja numa área de produção, mesmo que eu esteja numa área de qualidade, ou de manutenção, ou da logística, grande parte dos processos são extremamente interligados. Então, com certeza, você vai ter alguma demanda de solução de problemas ou de processo, do seu processo que interfere em outras áreas, que te dá a oportunidade de demonstrar o quão além você pensa daquela rotina ali que está nas suas mãos. E isso te projeta enquanto profissional dentro da empresa. Eu me lembro que... Deixa eu atender aqui. Eu me lembro que também uma das respostas do Se Eu Fosse Você, que acho que foi da semana passada, foi exatamente isso, que um caso de um gestor, perdão, um caso de um coordenador de manutenção que já está no nível gerencial, né, de coordenação ali de pessoas, então ele já gerencia pessoas, mas que ele entendeu que existe uma oportunidade de daqui 2 anos ocupar uma vaga além da que ele exerce hoje. Então, já olhando para isso, o que ele precisa entender e começar a fazer? Mostrar que o trabalho dele é um bom trabalho, que ele tem competências para ser um gestor daquela área, mas não somente para o gerente dele, e sim para todas as outras áreas e os outros gerentes, de uma forma que a empresa reconheça ele, e não somente o gestor imediato, né? Porque, infelizmente, nós estamos tratando de pessoas, né, gente? E quando a gente fala de pessoas, podem haver pessoas justas e pessoas não tão justas nessa condição de líder desse funcionário. E se a gente pegar alguém que não é tão justo, pode correr aí um problema de ele não conseguir ascender aos outros cargos. Mas quando ele provoca isso de uma forma que a empresa
não se vê em outra situação ou circunstância senão de fazer o encarreiramento dele. Né? E aí, como que a gente faz isso? Fazendo boas parcerias com as outras áreas, de ajudar a resolver os problemas, mesmo que ali na sua função não esteja descrito que você tem que ajudar as outras áreas a resolver problemas. Então, percebe que a forma como chegar ou como usar o over delivery na sua atual função pode projetar você para outras vagas que sejam o próximo nível aí de analista, gestor, coordenador, muito pelo fato de você ajudar as outras áreas, se envolver com os processos e principalmente entregar o algo a mais de maneira voluntária. Então, essa é uma forma que eu enxergo como muito positiva, como o over delivery traz essa condição de ajudar a gente a ir para o próximo nível. Aí, como eu ainda estou aqui falando muita coisa, eu quero ouvir vocês. Enquanto eu tomo aqui minha água, eu quero ouvir como vocês enxergam hoje o over delivery aí na realidade de vocês. Pode começar, eu vou descansar um pouco a voz aqui. Temos gente nova aqui, Andréia, Natasha também, que veio lá do Mato Grosso, né? Mato Grosso do Sul, para não ser injusta aqui. Mato Grosso do Sul, isso mesmo. Josiene. Quem que vai falar? Como que está enxergando esse over delivery aí na sua rotina? Dá para ser mais over delivery? Não é? É? O que vocês conseguem dar algum exemplo? Não? Então vou continuar, pode ser? Então bora lá. Vou continuar aqui enquanto vocês vão se animando aí para participar, contando para vocês o caso de duas pessoas que hoje trabalham comigo e que foram demonstraram esse over delivery. Uma delas começou como estagiária, então saiu da faculdade, na verdade nem saiu da faculdade, né? A pandemia fez com que ela terminasse a faculdade online e nesse meio tempo ela começou a fazer estágio conosco, bem no inicinho, meses antes da pandemia, e a sua entrega de over delivery foi muito nesse sentido. Começou como estagiária, nós tínhamos um propósito dentro da empresa para ela em relação a cobrir a licença maternidade de uma das funcionárias do PCP, e ela abraçou a causa, a gente trouxe como estagiária para entender se a pessoa, né, teria a habilidade para poder assumir o desafio. Depois de 5 meses como estagiária, ela foi efetivada, né, como assistente de PCP e cobriu a licença maternidade ali dentro do PCP, fazendo todas as rotinas. Quando a titular, né, da vaga de analista de PCP retornou, nós tínhamos aberto uma outra oportunidade para analista de qualidade e ela assumiu o cargo de analista de qualidade. E sempre demonstrando esse over delivery, né? Essa entrega do algo a mais, pensando sempre um passo além, enxergando as consequências das atividades, né, que ela executava dentro de cada rotina e propondo soluções e auxiliando as outras áreas. Então, isso fez com que a gente enxergasse que ela poderia ser ou estava apta a assumir uma vaga de analista na qualidade. E ainda hoje, com o mesmo nível de entregas de over delivery, a gente entende e projeta ela para o próximo nível, que é o nível da supervisão. Então, nesse meio do caminho aí, vai fazer 2 anos que ela está conosco, desde que ela começou como estagiária. Então, num intervalo de tempo de menos de 2 anos, ela já está saindo de estagiária para um nível de supervisão muito próximo já da fase de ser ou de estar apta a se tornar uma supervisora. Claro que dentro das estruturas de empresa, não é só estar apto a assumir uma vaga, né? Tem que ter a vaga, a pessoa tem que estar disponível para poder cumprir quais são os requisitos da vaga, e de fato ela conseguia promoção.
mas é uma pessoa que já está, pelas entregas do over delivery dela, bastante encaminhada para a vaga de supervisão, que é o próximo nível. Dentro da mesma estrutura e o caminho muito parecido, a gente teve também uma outra pessoa que já não era o primeiro emprego, né? Então já não chegava como estagiária nesse momento, mas já chegava com um nível de vivência com pessoas de uns 2 a 3 anos, mas no nível de analista. Então ela chegou para assumir as mesmas responsabilidades de PCP. Isso com 6 ou 8 meses que ela estava à frente do PCP, surgiu uma necessidade também de afastamento da gerente da produção de uma linha lá de produtos. E a única pessoa que já tinha vivenciado uma liderança de pessoas, estava mais apta a aprender, né? Não estava pronta para ser supervisora no momento, mas era a pessoa que estava mais apta a aprender. E ela aceitou o desafio, foi para frente de campo e aprendeu ou se disponibilizou a aprender o que precisava ser aprendido e principalmente a fazer uma entrega over, né? Uma entrega over delivery. Com um espaço de 1 ano fazendo essa transição e essa atuação, ela já pulou, né, uma fase, ela já saiu de analista para gerente, né? Então, nesse tempo de 1 ano, ela foi direto de analista para gerente, justamente pela condição de atuação que foi posta para ela e a entrega over delivery que ela se prontificou a fazer, né? Então, isso foi reconhecido pela empresa, principalmente, e ela também fazendo as entregas que eram necessárias. Então, esses 2 casos, para mim, eles são que exemplificam muito bem justamente por essa condição de ser antes de ter. Né? Eu falei isso no áudio que eu respondi, né? Uma questão que foi feita no particular e uma discussão que a gente começou em relação a dúvidas, né? E aí peço a vocês que continuem participando com as dúvidas, com as questões do dia a dia, para a gente discutir e eu ir colocando ainda mais conteúdo nos grupos. E isso despertou muito essa frase que ser antes de ter. A gente precisa, dentro de um ambiente industrial, mostrar o que a gente é capaz de entregar e de fazer para conquistar não só do superior imediato, mas das pessoas que estão à nossa volta, a confiança de ter a vaga de gerente, né? De ter a vaga de gestor. Então, esse ser antes de ter, ele é muito importante para a gente seguir na carreira como gestor. Bom, entraram aqui outras pessoas, vou dar outra pausa para a água aqui. Quero saber de vocês, como que é a condição do over delivery aí? Vocês animaram a falar alguma coisa? Luísa, boa noite. Hoje tem água de coco. Fernanda, boa noite. Gente, só para vocês saberem, a Luísa que me receitou água de coco para eu não engasgar nas aulas, porque eu falo demais e aí costuma falhar a voz no meio do caminho e a água de coco tem sido um santo remédio. E aí ninguém está no over delivery, eu vou achar que vocês não estão participando, que esse over delivery de vocês está muito ruim, hein? Será que não? Além de uma pergunta, Pergunte, Damião. no decorrer da caminhada nesses 2 anos, nenhuma pessoa estava apto a ser promovido na produção a esse cargo de gerência? Não, você fala de operador de produção? Exato. Não, não estava. E eu vou te falar mais. Tem pessoas de muitos anos de casa lá. Mas tem um detalhe que chama muito atenção, e foi ótima essa sua pergunta. Não basta a pessoa saber operar tecnicamente o equipamento com excelência, se ela não consegue pensar no todo, né? Então, aquela visão que a gente chama de visão do todo, visão sistêmica, de saber interpretar o todo e não somente
o que está acontecendo ali localmente na produção, também é um pré-requisito para ser gestor, né? Então, a gente hoje está falando de um dos requisitos para se tornar gestor, que é a entrega para além daquilo que é demandado. Mas mesmo estas pessoas com mais de 10 anos de casa, com excelência em operação de equipamento, elas não têm a visão do todo, mesmo, e a gente já fez testes, tá? Com essas pessoas, do ponto de vista de liderança, principalmente, delas liderarem os colegas, de tomada de decisão, né? E, de fato, a gente percebe que, mesmo fazendo desenvolvimento local ali, a dificuldade de entender o todo foi muito grande. Então, infelizmente, não foi possível aproveitar nesse nível. E aí, que eu chamo muita atenção, né? O fato de estudar, e é o que a gente está vendo aqui que vocês, né, não somente estudam aí fazendo as graduações de vocês, mas aproveitam momentos como esse, por exemplo, o fato dessas pessoas também se negarem a estudar é um fato que a empresa leva muito em consideração. Né? Então, para você sentar na cadeira de gestor, você tem que saber estudar para fazer uma reunião junto com o comercial, com o financeiro, com o RH, saber fazer leituras de DRE. Então, tem fazer leitura de indicadores. Então, a base de estudo, né, de uma faculdade, de um curso, ela é importante para te proporcionar esse nível de amadurecimento profissional. Então, fazer uma faculdade, que seja tecnólogo ou superior de engenharia, né? Independente de qual seja a formação, uma gestão, tem vários cursos de gestão excelentes de 2 anos, que cumprem aí muito bem com a função de desenvolver o profissional, mas a gente também teve essa dificuldade da pessoa querer se desenvolver. Então, faz todo sentido quando a pessoa se dispõe a estudar, a se movimentar para formar. Tivemos outros casos, graças a Deus, muito melhores, não na produção, mas na área administrativa, em que a pessoa não tinha formação, não tinha a prática do dia a dia, mas não tinha formação, e foi atrás, correu atrás, fez formação, hoje está fazendo pós-graduação para atuar no setor que ela atua. Então, a disposição para o aprender também é muito importante, sabe? Então, mas muito boa a sua pergunta, Damião. Às vezes a gente acha que para ser gerente tem que ter anos de casa, né? E não necessariamente. Você precisa ter alguns caminhos aí de entregas e de atitude que fazem mais sentido do que só tempo de casa, com certeza. Mas vem, Oi? só, me desculpe, eu estou atrapalhando, mas veja Não, não está só, atrapalhando de maneira nenhuma, pode perguntar. mas por outro lado, era medo ou, vamos dizer assim, técnica de engajamento com a turma, nesse setor? Porque aqui no nosso setor aqui de produção, de produtividade, a gente tem duas áreas, que é o invase e a outra que é o formato, que é o picolé. Então, Uhum, assim, eu sempre digo aos meninos, tente se encaixar, porque você se encaixando em qualquer setor, dificilmente quando vier um corte você sai, porque você está apto a ser, vamos mantido. dizer assim, é, vamos dizer assim, se ele é um envasador e vai com a máquina de embalar, vai com a máquina de corte, Uhum, dificilmente ele vai perder a vaga dele dentro da empresa, porque uhum, ele é um polivalente. sim, sim. Aí fica mais difícil ele perder a vaga. Uhum, E eu vejo muito aqui na nossa empresa, um polivalente, mas ele não está apto à comunicação. Ele é o cara uhum, caladão, é uhum, tímido, tem medo de expor as ideias dele. Então, uhum, assim, eu não estou dizendo que não, é o seu caso, mas eu vejo aqui também que tem cara que tem 20 anos de empresa. Agora, dia dois de setembro, eu fiz 26 anos de empresa, mas uhum. eu sempre estou evoluindo, estou buscando, Sim, estou indo atrás, estudando, exatamente. estudando, fazendo.
E Pessoal, isso eu tô na produção, o cara manda comprar, eu compro, manda vender, eu vendo, eu não tô nem é aí, não. E essa é a diferença, Damião. Muitas pessoas se apegam ou se colocam numa condição assim: ah, eu já passei da idade, eu já não vou precisar fazer isso mais porque eu já estou quase saindo. Então, não se colocam nessa condição de aprender, não se colocam nessa condição de desenvolver, de fazer uma entrega a mais, né? Do que se espera da pessoa. E aí ela prefere acomodar e falar, não, é a empresa que não quer me reconhecer. Né? E eu já passei por isso nas consultorias, de ajudar o dono da empresa a falar assim, poxa, eu tenho um funcionário aqui que assim, tem muitos anos que está aqui, mas não quer se desenvolver, não quer se atualizar e tal, e fica me cobrando e me culpando de que eu não quero reconhecê-lo. Poxa, mas eu preciso de uma pessoa que me entregue outras coisas enquanto gerente que essa pessoa não está apta a fazer. Como que eu vou reconhecê-lo como gerente? Né? Então, a pessoa fica achando que a empresa é injusta, porque não reconhece ela como gerente, e a empresa continua com o funcionário ali, mesmo sabendo que ele não tem a entrega necessária. Então, às vezes faltou daquela empresa, que foi uma das coisas que eu pontuei na época, assim, olha, você já sentou com essa pessoa e falou assim, fulano, a sua condição na empresa hoje é essa. Você tem dois caminhos. Ou você continua do jeito que você está, na mesma condição financeira, de remuneração e de reconhecimento, ou você vai buscar os caminhos que a empresa está te indicando para se desenvolver e fazer as entregas a mais do que o que a gente está pedindo. Então, e a escolha é da pessoa. Ah, não, eu não vou estudar porque já estou velho demais, eu tenho muitos outros afazeres depois do trabalho, enfim, não vou fazer faculdade, ou vou fazer um curso profissionalizante, ou vou fazer um curso de formação, igual vários de vocês que estão aqui fazem curso comigo. Então, assim, se a pessoa não se dispõe a fazer uma formação que ajude ela a ir a um passo à frente, a escolha dela de ficar estagnada dela, não é só da empresa, né? A empresa está ali mantendo ela na função que está, até o momento que fala assim, não, além de você não estar me entregando o que eu preciso que você me entregue, você está atrapalhando o ambiente porque você só reclama. Né? Então, infelizmente, alguns casos que eu já vi é que a pessoa acaba sendo, inclusive, não mantida na equipe, mesmo tendo anos de trabalho nela, porque ela vai para o efeito contrário, né? Ao invés de ela seguir adiante e se desenvolver, ela começa a retroceder, a reclamar e a fazer um clima ruim, a ponto da empresa ter que decidir tirar, com certeza. Então, tem esses dois aspectos. Certo? Bom, e aí você pode, né, quando a gente está falando aqui exatamente sobre isso. Mas, Aline, eu não tenho tempo de fazer mais do que eu faço, né? Vocês podem perguntar assim, eu já faço um monte, né? Tem um tanto de coisa para fazer na minha rotina, eu chego na empresa cedo, saio no final do dia, já deixando um monte de coisas para fazer no dia seguinte. Aqui a gente não está falando de fazer mais do que a sua jornada. Continue fazendo a sua jornada de 44 horas, se assim for, sem exceder as horas extras. O que eu estou dizendo é que a gente precisa ser mais produtivo. Nós precisamos de melhorar a produtividade ou o aproveitamento do nosso tempo. Então, o aproveitamento do nosso tempo, ele vem fazendo parte, né, dessa rotina de produtividade. Gerir o tempo de uma forma que você não tenha perdas de tempo com atividades que não gerem valor, né? Então, sabe aquelas reuniões? Tem que falar disso, daquilo. As pessoas ficam ali justificando para um lado e para o outro. Eu fiz assim por causa disso. Aí o outro, não, eu fiz assim por causa daquilo. Vamos ser mais objetivos. Vamos gastar o tempo com coisas mais objetivas. Então, ser o mais objetivo possível dentro daquilo que você precisa fazer, sempre focado em resultado. Então, sabe aquela hora que está todo mundo discutindo ali, não chegando em lugar nenhum? Para e fala assim, gente, vamos focar aqui. Qual que é o ponto, qual que é o problema, qual que é as possíveis causas e quais são as soluções. É nisso que a gente tem que focar. Porque gastar as 44 horas semanais, tem gente que gasta e
pelo menos meia hora do dia, tomando sei quantos mil cafezinhos e fazendo aí um tour pelas áreas ali para fofocar sobre o que aconteceu na novela na noite passada e para falar do futebol, etc, etc. E a gente perde preciosos minutos que a gente poderia estar fazendo a diferença para chegar no próximo nível. Então, assim, eu sempre falo que não é falta de tempo, e sim uma questão de produtividade e o senso de completude que eu falei anteriormente. Quando a gente pega uma função, uma tarefa, um projeto para fazer, sempre pense naquilo que pode ser entregue para além, né? Então, se esperam da gente uma tarefa ser entregue no prazo, se você entregar ela antes do prazo, você já vai surpreender. Se você entrega além daquela tarefa algo que esteja dentro do propósito daquilo que foi delegado para você, ainda vai surpreender, porque se você entende o que é o propósito, as pessoas vão entender exatamente que você, além de entregar o que foi demandado, entendeu que precisava daquele resultado e entregou um algo a mais. Bom, mas tem gente que pensa que isso não é assim, né? E aí faz do jeito errado, que é tentar se manter ocupado. Você já viram aquelas pessoas que você chega na empresa e nunca tem tempo para nada? Você quer marcar uma reunião? Não tem tempo. Você quer fazer uma discussão? Nunca tem tempo, é extremamente ocupado. Essas pessoas, elas têm uma necessidade de se sentir ocupadas. E eu trabalhei uma vez com uma pessoa assim, e nunca tem tempo para nada. Sempre que senta para falar, conversar sobre um projeto, fazer uma reunião, é aquela pessoa que fica batendo o pé, que fica estralando os dedos e começa a perguntar depois de 15 minutos: vai demorar? Está acabando? Não tem nada mais que quebra o clima de uma reunião ou de uma solução de um problema, quando a pessoa no meio do caminho interrompe. Vai demorar? Isso demonstra completamente desinteresse, porque ela quer se ocupar de outros afazeres e não entende a importância daquilo que está sendo feito. Então, pessoas ocupadas demais, desconfie, elas podem estar se movimentando demais e produzindo de menos. A gerenciar mal o tempo também é um jeito muito errado da gente achar que está sendo over delivery, né? E aí fazer, não dá tempo de fazer grande parte das coisas que precisam ser feitas. Então, também é uma forma errada. E tentar satisfazer as pessoas. Eu vou fazer isso aqui porque o meu chefe quer que faça assim. Porque o fulano acha que isso aqui é o jeito certo de fazer. E aí, se você sabe qual é o propósito daquilo que está sendo pedido, mas mesmo assim se direciona para agradar um ou outro e não para resolver ou para colocar uma solução num problema da empresa, você está indo na contramão do que é ser um over-delivery. Você está focado em alguém que está só querendo agradar o outro, quando que, na verdade, você está deixando o resultado em segundo plano. Então, isso não é ser over-delivery. E aí tem um jeito certo, né? Como a gente pode se propor a ser um over-delivery. Então, melhorar essa nossa gestão da produtividade, né, ter mais essa disposição e disponibilidade para ser o over delivery, né, gerindo esse tempo de uma forma mais produtiva, entender a demanda. Então, vamos pensar, todos os dias chegam problemas para a gente resolver, atividades para a gente realizar, rotinas que a gente tem que entregar. Se a gente sabe por que a gente está fazendo aquilo, o que deve ser feito, e para quando a entrega, a gente tem algumas formas de entregar o over delivery, seja antecipando o prazo, seja entregando além daquilo que está sendo demandado, e principalmente se a gente satisfaz aquele porquê que está sendo definido ali para aquela demanda. Então, a gente trabalhar os 3 itens mais importantes de uma atividade, que é o que, para quê e para quando, a gente cerca aí de uma maneira bem mais eficaz, tendo a possibilidade de fazer um over delivery. Vamos olhar aqui, que senão a garganta não aguenta. E antecipar o próximo passo, que é uma das coisas que mais caracteriza o over delivery, né? Então, se você tem aí uma atividade,
comece a raciocinar assim: você entregou a tarefa, tá pronto aquilo que foi demandado para você. Pense com a cabeça de um gestor. Qual seria a próxima atividade, ou a próxima demanda, o próximo passo naquela situação que você está participando? Então, se você já pensa no próximo passo, e aí já antecipa esse próximo passo para quando você for fazer a entrega, ele já fazer parte da sua entrega, isso muda radicalmente o valor daquilo que você está entregando. Né? Então, sei lá, vamos dar um exemplo de você tem que entregar um relatório. Não. Você tem que entregar um relatório de curva ABC de produtos vendidos. E aí, para entender quais são os produtos que estão vendendo mais, os que estão vendendo menos, para tomar uma decisão aí junto com o gestor. Quando você somente entrega o relatório, beleza, tá entregando aquilo que foi demandado para você. Mas se você já chega para quem te demandou, com análise prévia, fazendo algumas observações, já de pronto, nossa, esse produto aqui me surpreendeu, ele não tinha uma venda tão expressiva, agora está aumentando. Já reparou que esses últimos 3 meses tal produto está caindo na venda? Então, é trazer, por exemplo, uma análise que não se esperava de você naquela atividade. Isso traz o over delivery na sua condição de próximo passo e pode ajudar, inclusive, o seu gestor, ou quem quer que esteja te demandando, a criar um atalho, né, no trabalho que ele faria. Então, isso realmente vai te projetar muito, principalmente para o próximo nível, porque as pessoas que estão à sua volta vão entender que você está se qualificando, está se preparando para o próximo nível, com certeza. Pessoal, entraram mais pessoas aqui enquanto eu estava falando. Quero dar uma boa noite, boas-vindas, e queria saber como é o over delivery aí para vocês. Enquanto isso, eu vou descansando um pouco a voz. Quem vai falar? Hoje só tá eu e o Damião falando, hein, Damião? Juliana, que entrou aqui depois. Boa noite. Deixa eu ver mais quem aqui. É verdade, meu lindo. Achei que o pessoal está com medo de falar. Não sei se eu falo demais também. Eles estão acanhados hoje, Damião. Alessandra, fala alguma coisa, minha querida. Ai, ai. Gente, não é possível. Vou deixar hoje para você falar, Daniel. Antônio, Antônio, Antônio também entrou aí. Antônio, Rafaela, boa noite. Boa noite. Oi, Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Você fala Tudo de bem, onde? muito obrigado. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você trabalha em alguma indústria? Não, não trabalho em indústria, não. Eu sou calouro na área. Você é calouro na área? Seja bem-vindo. A gente começando Ele calouro aqui. estuda na mesma sala que a gente, que Damião, eu e Damião, nós estudamos. Legal, seja bem-vindo. E é começar calouro que é o bom, hein? Que aí você já vai chegar chegando. Tá certo. A Juliana está me dizendo aqui que está trabalhando, está só como ouvinte. E a Natasha escreveu aqui para mim o seguinte: atuo na indústria de pequeno e médio porte, acredito que acaba ocorrendo essa dinâmica devido aos setores serem pequenos. Exatamente. Muito boa observação, Natasha. É isso mesmo. Quanto menor é a estrutura, né, a oportunidade da gente demonstrar esse nosso over delivery é ainda maior, né, porque você tem acesso às demais áreas. Então, é muito mais fácil você estar ali lado a lado com o gestor comercial, ou lado a lado com o PCP, com o gestor da qualidade, de compras, e ajudar, inclusive, eles a resolverem problemas que parte do problema pode passar pela produção, mas envolve essas áreas na tomada de decisão e nas análises necessárias. Então, nesse exemplo que eu dei, inclusive, a proximidade com o comercial vai fazer com que vocês tomem decisões juntas e avaliem juntos a situação de uma forma que isso te prepare para o próximo passo, com certeza. Acho que foi um tempo atrás, aí, alguns meses atrás, eu vi um pedaço de um vídeo, uma partezinha de um vídeo seu,
em que você falava sobre a admissão de engenheiros de alimento na indústria do Brasil, Aham. e onde, onde você defendia que as indústrias estão contratando engenheiro de alimento não como engenheiro, mas como analista, Sim. e que isso é uma coisa que não deveria existir, né? Deveria ter um respeito com um profissional que estuda 5 anos, né? Aí chega numa indústria e é contratado como um analista. E essa semana eu recebi da minha instituição um convite, né? Que eles mandam convite para estagiário, e a empresa lá que estava oferecendo essas vagas, e ela colocava a vaga como analista. Aham. E aí eu me lembrei que eu tinha escutado você falando isso num vídeo. Você pode dizer, não sei se isso posso falar sobre esse assunto aqui, Uhum. entende? Mas se isso está em andamento, tem algum movimento sobre isso? Olha, se o vídeo que você está falando é o sobre inexperiência, dos primeiros vídeos que eu falo sobre inexperiência, ou tem um outro que eu falo por que engenheiro não é contratado como engenheiro, Eu na acho que é esse verdade, daí. Eu na acho que verdade a essência é exatamente o oposto. Lá a gente fala por que, que o engenheiro não é contratado como engenheiro e sim contratado como analista, assistente, supervisor, gestor, até no nível de supervisor, é muito mais difícil para a indústria em qualquer nível, tá? Porque isso é praticado por pequena, média ou grande empresa. Contratar um engenheiro de alimentos, de produção, engenharia de química, entre outras, uma vez que ele não chega preparado pela universidade para responder enquanto engenheiro. Então, inclusive, a defesa lá é que, sim, as empresas, principalmente pequeno e médio porte, perdão, contratam pessoas que estão em formação ou formadas em engenharia, nas engenharias, principalmente produção, alimentos, química, elétrica, que atuam na indústria, porque elas chegam completamente cruas. Se você pegar um engenheiro desse que acabou de formar, colocar ele lá e falar assim, olha, agora você vai ser supervisor dessa linha de produção e vai ter que me entregar tais e tais resultados, a pessoa não está apta a entregar. Então, justamente foi isso que a discussão estava sendo colocada ali, que o que justifica é porque as indústrias não têm essa segurança, assim, diferente, um pouco diferente, por exemplo, do que a gente vive na engenharia civil, mais especificamente, que o engenheiro civil é muito mais preparado do ponto de vista de assinar um projeto ou de fazer o cálculo estrutural, etc. Mas depois que ele fez a formação e principalmente a formação de especialista, do que um engenheiro de produção ou de alimentos, qual é a minha formação que eu posso garantir, né, e dizer, de chegar numa empresa e começar a gerenciar a produção. A gente não é preparado para gerenciar a fábrica nas universidades. A gente é preparado academicamente para entender os processos, para entender da tecnologia de fabricação na área de alimentos, de uma diversa gama de tipos de alimentos, mas de fato nós não somos preparados para gerir empresas. E engenheiros são contratados nas empresas hoje para gerir empresas, não para fazer projeto. Né? Então, lá a gente, o que eu comento lá é justamente sobre isso, a justificativa pelas quais eu percebo ao longo dos anos trabalhando nas empresas, esse despreparo que a gente tem quando a gente sai da faculdade. Com o tempo, a gente vai evoluindo na carreira, vai ganhando experiência, e aí o erro, né, ou o não reconhecimento está quando a gente já está num nível um pouco mais experiente, né? E aí, mesmo assim, com 10, 15 anos de vivência nas indústrias,
ou já sabendo, já sendo apto a fazer um gerenciamento de uma fábrica, você ainda não é contratado enquanto engenheiro. Aí você responde por gerente, você responde por supervisão, gestão, coordenação, superintendência, mas de fato a assinatura na carteira como engenharia ela é muito mais difícil quando a gente trata nesse ambiente de gestão industrial. Uma vez eu tive essa oportunidade, que foi trabalhando numa multinacional, e entrei como analista, tá? Eu já era supervisora, gestora numa outra empresa menor, fui contratada como analista numa grande empresa, fiquei nessa vaga de analista por um pouco mais de um ano, para depois eles me encarregarem para engenheiro. Então, essa porta de entrada nas empresas, ela não é muito de cara, assim, a vaga de engenheiro, não. Existe até, parece... Não, essa parte eu sou perfeitamente, eu aceito perfeitamente, entendeu? Mas o que eu entendi foi exatamente foi um engenheiro já experiente, entendeu? Uhum. Eu acho que eu peguei foi essa parte aí. O engenheiro experiente, mesmo assim, ainda não chega a engenheiro. Grande parte das empresas não chega. Porque eu vi um anúncio dessa empresa, ela estava pedindo formação Uhum. De engenheiro e com experiência de 2 anos. Uhum. E com a vaga de analista, né? Quer dizer, estão exigindo que você tenha a formação de engenheiro, né? Uhum. Mas na hora da contratação vai te fichar como analista. É uma prática muito comum, inclusive. Se não me engano... Eu acho isso ideal, né? Eu acho ideal, porque uma pessoa que já tem 2 anos já numa indústria, já tem já tem uma bagagemzinha legal, né? Não sei, viu, Antônio? É isso que a gente discutia agora com o Damião. Se você passar dentro de uma indústria 2 anos fazendo preenchimento de papel sem saber o que você está fazendo, você tem 2 anos de indústria. Mas você não foi preparado para entender o universo ou a complexidade de processos que existe dentro daquela indústria. Tem empresas que são maiores, que você é contratado como, sei lá, eu vou dar um nome qualquer, que é analista da qualidade. Muitas vezes o analista da qualidade ele está ali fazendo procedimentos, verificações, auditorias internas, que é a função do analista da qualidade. Quando a gente vai contratar esse mesmo analista da qualidade, que tem formação em engenharia, 2 anos de experiência, para poder gerenciar uma fábrica menor, ele não conhece o universo todo da qualidade, por exemplo. Ele conhece uma fatia daquilo que ele executava, e ele tem 2 anos de experiência. Então, o que diz se a pessoa está apta a ir para o próximo nível, seja como gerente ou como engenheiro, não é só o tempo, e sim a completude do que ela viu dentro do organismo do processo produtivo. Ela tem que entender de estoque, de produção, de logística, de PCP, de qualidade, de manutenção. Tem que entender da engrenagem como um todo, né? Não só de uma fração. Então, é mais ou menos, o tempo não é o que define, não. De fato. Bom, mas aí eu entendi bastante a tua explicação, valeu, muito obrigado. Bacana. Entendeu? Tirou a minha dúvida, mas eu ainda estou bastante longe ainda dessa escala ainda, entendeu? Ainda falta 4 anos e pouco para mim ainda, né? Mas, então, como, de fato, algumas empresas não exigem a formação completa, né? Muitas empresas não exigem a formação completa, havendo a possibilidade, você pode entrar antes, né? E aí já ir se bem que eu estou me especializando, eu pretendo me especializar numa área específica, né? Uhum. Eu já estou até me preparando para ela desde agora, né? Uhum. Então, eu pretendo entrar na área de software, entendeu? Bacana. Eu já estou até me preparando, já estou fazendo curso de Python, entendeu? Uhum. Já é bem específico mesmo. Programação de computadores, entendeu? E estou pretendendo mais entrar para essa área, né? Porque é a área que eu gosto muito de programação, coisa. E o motivo
da engenharia de alimentos é porque eu também já trabalho com alimentos há mais de 20 anos, né? Mas eu trabalho por conta própria, né? Entendeu? Uhum. Eu tenho você me perguntou aí, eu trabalho na indústria, não. Eu tenho uma fabriquinha de torta, entende? Nada muito volumoso, né? Correto? Mas E então você já tem a sua própria indústria. não pode chamar de indústria, não, né? Pode chamar de eu sou, tipo, às vezes eu faço bastante, às vezes faço pouco, né? Uhum. Mas Eu vou responder aqui a Andréia, ela fez uma colocação aqui, né? Trabalho na indústria de carnes e acompanho o processo de produção, especificamente entrada e saída de matéria-prima, com foco no rendimento das ordens de produção. Hoje temos obstáculo em relação à entrada e saída de matéria-prima, a parêntese, tá? Todas as empresas têm, 100% das empresas têm problemas com isso. É o maior fonte, é o maior foco de ponto de melhoria possível que você pode trabalhar dentro de estoque de matéria-prima, fecha aspas, né? Por não ter um fluxograma de processos, tem esses problemas. Não é só fluxograma de processos, tá, Andréia? Tem um bocado de coisa aí que também vai desencadear a formação de um fluxograma de processos, mas tem mais coisas dentro disso aí. Gostaria de desenvolver o fluxograma, mas tenho dificuldade na montagem do mesmo. Vejo que é uma oportunidade de crescimento da minha área. Andréia, eu convido você a continuar, né, assistindo as nossas aulas. Tem aula específica sobre estoque. Uma das primeiras aulas, você vai ver até que foi uma gravação assim que eu estava bem menos desenvolta para falar com vocês, mas falo lá sobre estoque. E tendo a oportunidade em breve de a gente abrir novas turmas lá do Formação Vida Real na Indústria, é uma boa oportunidade, porque nós temos aqui alunos, né? A Luísa é aluna, a Alexandra é aluna, e nós fizemos um módulo de estoque que detalha cada uma dessas dificuldades aí para te ajudar a resolver. Mas, por hora, até que a gente não tenha outras turmas abertas, os conteúdos que eu vou deixando aqui, eles já ajudam bastante a absorver algumas coisas, principalmente esse específico de estoque, já tem bastante coisa lá que dá para te dar insights de você provocar as melhorias, certo? Bom, pessoal, quero agradecer muito a presença de vocês, algumas pessoas até saíram aqui, mas a gente sempre tem o hábito de fazer uma foto bem bonita, abrir aqui as câmeras, para registrar esse momento que a gente tem aqui juntos, e incentivar quem não veio ainda, né, quem não participou, a participar conosco, toda quarta-feira, 20 horas, com o propósito e o intuito da gente formar aqui a nova geração de gestores aí para a indústria.